Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. E o tema da nossa aula, mais uma vez, será leitura, compreensão e interpretação textual. Ok? Então, nesta atividade, foi apresentado para vocês alguns textos nos quais vocês teriam que ler e fazer a compreensão e a interpretação. Por quê? Nas questões foram cobrados de vocês qual a finalidade do texto, ou seja, esse texto serve para o autor desse texto escrever o texto com qual intenção, tentando buscar o que no seu, cativar o que no seu leitor. E em outra parte pediu o quê? Que vocês identificassem a ideia central, ou seja, aquela informação mais importante do texto, aquela informação que as demais giram em torno dela, certo? Então vamos lá. Texto 1. Leia o texto a seguir. Brasil cai para 7º lugar no ranking da FIFA. A seleção espanhola permanece na liderança. A Alemanha ultrapassou a Holanda e assumiu o 2º lugar. A seleção brasileira continua distante da briga pela liderança do ranking da FIFA, atualizado nesta quarta-feira. A equipe pentacampeã mundial perdeu uma posição e agora está em 7º lugar, com 1.152 pontos, 3 atrás de Portugal, que a ultrapassou. A seleção espanhola permanece na liderança com 1.566 pontos. O Brasil ainda não entrou em campo em 2012, mas perdeu uma posição por conta dos resultados descartados no último mês. A vitória por 1-0 sobre a Irlanda em fevereiro de 2008 deixou de contar pontos. Somado a isso, a derrota de Portugal para a Itália por 3-1 também em fevereiro de 2008 foi descartada e provocou a troca de posições. O 7º lugar ainda não é a pior posição do Brasil no ranking da FIFA, já que em agosto de 1993, quando a lista foi criada, a equipe estava em 8º lugar. A equipe vai voltar a jogar em 28 de fevereiro na Suíça, em amistoso contra a Bósnia. O primeiro adversário da seleção em 2012 está em 19º lugar na lista. O principal objetivo do texto é... Então vamos ver qual é o principal objetivo desse texto. Letra A. Criticar a posição da seleção brasileira de futebol no ranking da FIFA. B. Satirizar o 7º lugar ocupado pela seleção brasileira de futebol no ranking da FIFA. Informar a liderança da seleção de futebol da Alemanha sobre o ranking da FIFA. Ou D. Informar que a seleção brasileira de futebol caiu para o 7º lugar no ranking da FIFA. Então prestem bem atenção. Vejam, quais alternativas nós podemos descartar? Quem é que está na liderança? Espanha. Então descarta a letra C, que está afirmando que é Alemanha. Não criticou a posição, apenas trouxe a informação de que, por conta de uma mudança no regulamento, o Brasil caiu uma posição mesmo sem jogar, ou seja, mesmo sem perder ou ganhar a partida, certo? Então não foi uma crítica. E muito menos aqui a 7ª, que vem no mesmo sentido de crítica. Portanto, o texto, a finalidade dele é informar que a seleção brasileira de futebol caiu para o 7º lugar no ranking da FIFA. Certo? Os motivos vocês entenderam aí, que foi por conta de alguns jogos realizados em 2008 que foram descartados e com isso Portugal ultrapassou o Brasil sem jogar. Por quê? Uma derrota de Portugal foi descartada e uma vitória do Brasil foi descartada e desta forma o Portugal ganhou a posição do Brasil. Texto 2. Como é feito o chiclete? Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de borracha, que é chamado de goma base. Depois são incluídos resinas e óleos vegetais, que amaciam a massa, substâncias minerais, que a encorpam e a mistura, e açúcar, corantes, aromas e ácidos, que dão o sabor. Em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar e essências que formam a casquinha crocante do chiclete. Aí é só embrulhar. A finalidade desse texto é, letra A, informar
como o chiclete é feito, se vocês observarem o texto com atenção, vocês vão perceber que nós encontramos no texto todas essas informações de como é fabricado o chiclete. Vamos ver o que diz na letra B. Descrever as características do chiclete. Não só isso, não é isso? Enumerar os produtos de que é feito o chiclete. Não. Apresentar os ingredientes do chiclete. Informar como é feito o chiclete. Certo? Vem todo o procedimento, passo a passo, de como é fabricado o chiclete. Portanto, letra A. Texto 3. Uma sacola plástica com água realmente afasta moscas. Uma sacola plástica com água realmente afasta moscas? Afasta sim. Na verdade, um saco cheio de água funciona como um excelente repelente não apenas para moscas, mas contra qualquer inseto que voe. Isso acontece porque os bichinhos percebem o objeto como se fosse um espelho e mudam a trajetória de seu voo. Ao entrar em um lugar qualquer e topar com o saco cheio de água, a mosca vê sua imagem refletida no líquido. Aí, por instinto ou mesmo por susto, ela para e sai do ambiente. A comprovação científica desse antigo hábito popular surgiu quando alguns pesquisadores da USP notaram o costume de bares e restaurantes usarem o tal saco d'água para afugentar os insetos. Intrigados, eles decidiram fazer vários testes com a mosca doméstica para comprovar se havia ou não fundamento naquela prática. Não deu outra. Depois de uma série de medições, os cientistas publicaram trabalhos em revistas acadêmicas especializadas validando a receita do polvão, cerca de 6 anos atrás. Certo? Então essa pesquisa foi realizada há cerca de 6 anos atrás, só que esse hábito de colocar o saco plástico com água para espantar as moscas é um hábito antigo, certo? Então vamos lá. A questão central tratada no texto é... Então, gente, é a ideia central. Se esse acontecimento não estivesse na história, os demais não seriam possível ocorrer. Por quê? Porque os demais vêm para dar sustentação a esse acontecimento. Então vamos lá. Letra A. Cientistas fabricam repelentes com saco plásticos. Então esta é a informação mais importante. Não teve, até mesmo porque não teve essa informação. Os cientistas realizaram uma pesquisa para verificar a veracidade dessa experiência, certo? B. Saco plástico com água afasta moscas. B. Moscas não gostam de espelho. Até podem não gostar, mas não é a principal. Moscas se assustam com sacos plásticos. Qual a ideia central desse texto? Vejam, a ideia central é letra B, ok? As moscas se assustam com o saco plástico? Não, elas se assustam com a água, porque se tiver água dentro, ele reflete, não é isso? A imagem delas e elas desviam o caminho e saem do local. Portanto, letra B. Quarta questão. Seu corpo é uma máquina extremamente complexa e regulada com precisão. É necessário um bocado de atenção para que ele funcione sem problemas 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante cerca de 70 anos, normalmente sem parar. 2/3 do corpo são compostos de água. Então, esta é eliminada alguns copos por dia, pelo suor e por ida ao banheiro, precisando ser reposta regularmente. Na realidade, é possível sobreviver sem comida por semanas, mas sem água você duraria apenas alguns dias. A água também colabora para que você tenha um aspecto saudável e é extremamente benéfica para o organismo, pois em sua passagem pelo corpo ela carrega todos os venenos que são as toxinas.
consigo que são eliminados com a água pelo suor e pela urina. Procure beber diversos copos de água por dia. Ok? Então, gente, prestem atenção aí nas informações contidas no texto. Vem falando sobre a importância de tomarmos água com frequência, certo? E os benefícios que essa água traz para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Então, vamos lá. Segundo o texto, a água colabora para a pessoa ter uma aparência saudável e para a eliminação de toxinas. Vocês observaram? Diz isso aqui, mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. É necessário que a pessoa tome pelo menos 2 litros de água por dia. No texto, em momento nenhum, especificou a quantidade de água que temos que tomar diariamente. Então, está descartado. C. O corpo humano é comparado a uma máquina, por isso precisa de água? Não, gente, pelo amor de Deus. Nem toda máquina precisa de água. D. É possível sobreviver sem comida, mas não é possível sobreviver sem água? Não é possível sobreviver sem comida, certo? E também não é possível sobreviver sem água. O que o texto explica é que conseguimos passar mais dias sem comida, certo? Já sem a água é menos dia, mas sem comida não é possível sobreviver. E sem água também não. Portanto, é letra A, resposta correta. Quinta questão. Paisagista brasileiro. Este ano celebramos 100 anos de nascimento de Roberto Burle Marx. Ele foi um dos paisagistas mais importantes que esse país já teve. Sua preocupação era criar um jardim que não copiasse os modelos que vinham da Europa. Comportamento comum ao artista da sua época, a partir de 1920 e 1930. Além de artista dos jardins, Burle Marx atuou como educador. Burle Marx defendeu o que era próprio do Brasil. Ele se aproximou das tradições populares e da natureza brasileira. Então vamos à questão. Esse texto foi escrito para apresentar as tradições brasileiras. Certo? Então, letra A. Conta uma história sobre os jardins. Não, né, gente? Não contou história sobre os jardins, não. Então está descartado. Letra A. Letra B. Informar sobre o trabalho de um paisagista brasileiro. Falou sobre o trabalho de um paisagista brasileiro, mas vamos observar aqui o que vem de informação na letra C e letra D. Mostrar o comportamento dos artistas da Europa. Não. Não falou de comportamento de artista da Europa. Ok? Portanto, letra B. Certo? Está faltando uma alternativa aqui no slide, mas resposta correta, letra B. O texto informa sobre o trabalho de um paisagista brasileiro. Certo? Então, esta foi nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham realizado uma excelente atividade e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.